Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal André CISP, que é o professor André. Como eu tinha dito no vídeo anterior, as próximas aulas serão feitas em cima das dúvidas dos inscritos. Tem muitos inscritos me perguntando como que faz para testar uma placa-mãe que não tem o ATX 12 volts de 4 pinos, né? Eu fiz o vídeo placa-mãe morta, como identificar, né? Com o multímetro na escala de continuidade a gente via se ele conduzia ou não, né, nos pinos lá do preto para o amarelo, né? Enfim, tem a videoaula lá explicando tudo bonitinho. Porém, existe esse tipo de placa-mãe que trabalha com a fonte ATX de 20 pinos. Tá? Ela não tem aquele P4, aquela realimentação ATX 12 volts da fonte DC-DC. Então vamos ver como fazer um teste bem fácil e simples em cima dessas placas aqui ATX aí de 20 pinos, ok? Então vamos lá, primeira coisa que você deve fazer, né, é ligar a fonte na placa-mãe. Então aqui eu estou com a fonte ATX, tá? Ela é 24 pinos, só que o conector ATX da placa-mãe é só de 20 pinos, tá? 1.0. Aqui essa fonte ela tem o P4 lá, realimentação de 12 volts para as placas-mães mais modernas, né, da fonte DC-DC. Como essa placa-mãe ela é mais antiga, ela não precisa desse conector, ok? Eu estou com processador e cooler. Você pode fazer esse teste sem o processador e cooler. Porém, é bom você fazer com um processador e um cooler, porque você consegue saber a saída dos reguladores de tensão, né, se está dando a tensão correta para o processador. Então, o teste será feito em cima aqui, tá, dos transistores reguladores de tensão, tá, de entrada e saída. Os dois de entrada eles devem dar 5 volts, com uma tolerância de 5%. E os de saída vai dar a tensão que vai para o processador, que é algo em torno aí de 1,5, 1,6, enfim, depende do processador que você está utilizando. E esses reguladores de tensão, eles são bem grandes, então eles são fáceis de retirar, né, para você tirar, soldar, né, ele é mais fácil, né? Quanto mais antiga a placa-mãe, mais fácil de fazer o seu conserto, porque os componentes eles são grandes, eles são, né, maiores. Então vamos lá. Você vai precisar de um multímetro, tá? O multímetro você vai colocar aqui na escala de corrente contínua, no 20. Tá? Essa fonte ela já está ligada na tomada, tá? Ela está ligada direto na tomada. Então assim, quando você liga uma fonte na placa-mãe, você tem que ver se está chegando a tensão aqui, né, do standby, né? No caso aqui dessa placa-mãe, deve chegar a 3,3 volts. Eu vou colocar o multímetro aqui em cima. Então assim, a ponta preta nós devemos colocar no terra da placa-mãe, né? Você pode dar referência no terra, aqui o conector do teclado é terra, tá? Tem algumas USB que está ligada ao terra também, ou os parafusos, onde vai os parafusos, né? Esse orifício aqui você pode, né, determinar como ponto terra. Eu vou determinar aqui no teclado. E aí eu vou colocar a ponta vermelha aqui no pino 6 do Power On. Ele vai ter que dar 3,3 volts. Vamos lá fazer o teste. Ah lá, deu 3,4, não tem problema. Tem a tolerância aí de 5%. Então, a tensão está chegando aqui, tá, no Power On. Aí com uma ponta da chave de fenda você vai triscar e soltar aqui e encostar. Tá? Aí ele ligou, a placa está recebendo energia. E aí eu vou testar aqui os reguladores de entrada. Essa placa-mãe ela tem dois canais, com 2 reguladores de entrada e 2 de saída. O pino preto você vai deixar aqui no conector do teclado, e o vermelho você vai colocar aqui nessa parte maior, né, do regulador de tensão. Ou você pode colocar no pino do meio, só que o pino do meio é pequeno e fica mais complicado. Então aqui ele deve dar 5 volts, ó, deu 4,9. Então esse aqui ele está ok.
O segundo, deixa eu virar aqui, o segundo tem que dar a mesma tensão. Olha lá, deu 4.9. Os dois de entrada, esses dois aqui, eu coloquei a ponta vermelha bem aqui, ó. Você pode colocar aqui no pino do meio, né? Normalmente é a base, né, do transistor do regulador de tensão. Tem que dar a mesma tensão. Deu aí 4.9. Agora vamos ver o de saída. Tá? Vou terminar o terra aqui no teclado. O de saída é que vai para o processador. Opa! Se você inverter não tem problema, vai dar negativo. Vamos fazer certo aqui. Preto no terra e o vermelho, ó, 1.64. O segundo, 1.64. Essa placa-mãe está correta. Tá? Aqui, os reguladores de tensão de entrada e saída estão bons. Aí você deve verificar os capacitores, se estão estufados ou se está vazando o eletrolítico, né? Se tem vazamento de eletrolítico abaixo deles. Aqui nós temos também transistores, né? Aquele tipo diferente, o quê? Né? Que para você fazer o teste, você tem que virar a placa-mãe, né? Para testar a tensão que está chegando nele. Deixa eu ver mais o que. Ou seja, aqui a tensão da fonte DC-DC está ok. Então o processador ele vai funcionar normal, está recebendo a tensão correta. Nós temos outro regulador de tensão aqui abaixo, né, que está dando 3.3. Esse aqui ele deve ser responsável pelo chipset. Tá ok também. E nós temos mais, deixa eu verificar aqui, mais dois aqui, ó, né, responsável pela memória RAM. Né, no caso essa aqui ela tem memória DIMM e DDR. Vamos mostrar aqui para vocês. Essa placa-mãe aqui ela é DDR. A DDR vocês não vão enxergar, tá dando 2.5 e a DIMM é 3,3. Então o regulador de tensão aqui vai ter que dar que vai para DDR, ó, deu 1.7, o outro 3.2. Então a alimentação da memória está ok também. Vou desligar ela aqui. É só segurar aqui no Power On durante alguns segundos, a placa-mãe ela desliga. Vamos tirar aqui. Essa aqui eu fiz uma adaptação. Então eu testei aqui os reguladores de entrada e saída. O da memória, como ela suporta DDR1, que trabalha com 2.5 volts e DIMM 3,3, né, deve dar a tensão, tanto que a tensão aqui do DDR deu errada. Deu, se vocês verificarem no vídeo, acho que 1,7, né, e a DDR1 é 2,5. Então esse regulador aqui, né, é bom fazer os testes mais aprofundados nele. Porém, tem placas-mães que você coloca a fonte. No caso dessa placa-mãe aqui, nós ligamos aqui a fonte. Tá. A tensão que chega aqui no standby, deixa eu ver aqui, não está chegando tensão. Ah, está chegando. Tá chegando 5 volts, tá? Porém ela não liga. A gente encosta aqui o Power On, ela não dá o start. Então quando não acontece o start, né, o que eu faço? Eu lavo a placa-mãe com álcool isopropílico, tá? E coloco ela no forno. Tá? Tem um forno próprio que aquece a placa-mãe aí por volta de 100 e poucos graus para fazer a ressoldagem. Se você não tem esse forno apropriado, tem pessoas que montam, né, o forno com uma caixa e coloca luz dentro dela. Você pode usar um soprador térmico também. Tem pessoas que colocam no sol, deixa 1 hora no sol após fazer a lavagem do álcool isopropílico, espera a secagem e aí
a placa-mãe ela liga. Se você fizer isso e ela não ligar, aí você tem que fazer os testes dos reguladores de tensão com o multímetro, aqui na escala de continuidade, né? Para você testar a base, o coletor e emissor, ou disparar aqui no gate, no gatilho, ok? Eu vou ensinar isso em uma outra aula, como testar só o regulador de tensão, né? Os transistores, senão vai ficar muito longa essa aula, porém já dá uma ajuda aí para quem tem esse tipo de placa-mãe, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula, tchau, tchau.